sendo bem usada? Uma boa pergunta. Olha, queria dizer para você o seguinte. Nós, aqui na nossa reunião de pauta, começamos a conversar a respeito de um assunto bastante interessante, que é o seguinte. Nós noticiamos muito o caso daquele prédio lá em Fortaleza que desabou, né? E aí apareceram imagens, apareceu coluna estufada, uma série de coisas. Aí, numa tentativa da gente alertar as pessoas, nós pedimos aqui a gentileza da engenheira Cássia Assis, que é coordenadora do curso de Engenharia Civil do Instituto Mauá de Tecnologia, para conversar um pouco conosco, né? E ela gentilmente aceitou. Cássia, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite. Cássia, me explica o seguinte, como leigo, né? Moro também num prédio. Como um leigo, como é que eu posso saber, por exemplo, se há necessidade de uma vistoria maior no prédio? Então, Heródoto, isso está baseado num critério de prevenção. Na realidade, todos os condomínios, e aliás todas as moradias, deveriam ser periodicamente vistoriadas, principalmente os condomínios, que apresentam um problema estrutural maior, de grandes proporções, e nenhuma estrutura deve ficar sem manutenção. É um problema semelhante ao problema que acontece conosco. Se você não for oftalmologista, não for ao dentista, você vai ter perdas da sua qualidade de vida. E acontece a mesma coisa com uma estrutura. Então, os condomínios, eles deveriam ter inspeções periódicas de engenheiros e eventualmente, arquitetos também, que veriam o estado da estrutura, fariam uma vistoria mesmo, uma inspeção, e não simplesmente chamar um pedreiro para atender. Então, o que acontece? Quando esse prédio de Fortaleza foi vistoriado, foi após 40 anos de construção. E isso é um período muito longo. Além do que, pelas filmagens que eu vi, eu não tive a maior acesso, mas o que acontece? Os pedreiros iniciaram o processo de recuperação estrutural. Isso não existe. Quem faz uma recuperação estrutural é um engenheiro que faz um projeto de recuperação. E se ele fizesse um projeto de recuperação, ele teria feito uma estrutura suporte para poder aliviar a carga do pilar que está comprometido. Não são todos os pilares de um prédio que estão comprometidos, mas se você pegar os piores, os que estão mais comprometidos e judiar deles como eles judiaram, eles podem vir a ruir. Na realidade, nós dizemos no curso de Engenharia Civil, no exercício profissional, que nenhuma estrutura cai por um único motivo. Em geral, ela cai por vários motivos. Mas realmente, o motivo de prevenção, de manutenção, de maus tratos, isso deve ser considerado e precisa de um profissional habilitado para fazer isso. Cássia, me explica o seguinte, de quanto em quanto tempo deveria haver essa inspeção no prédio do condomínio? Isso deveria ser um processo anual. Isso todo ano deveria ser revisto, porque a inspeção vai mostrando o que nós chamamos em engenharia, de um processo bastante similar ao das pessoas, de patologias, quer dizer, de problemas, de não conformidades, e você pode, inclusive existem formas de você ir medindo movimentações, medindo aparecimento de fissuras, medindo os problemas. E você pode, inclusive, criar uma hierarquia de atendimento desses problemas. Você não precisa ir só para uma manutenção radical com reforço estrutural. Você já poderia ir fazendo isso previamente. Então, o que precisa é um atendimento sistemático, e isso não é o pedreiro que faz, porque o que acontece com muitos desses condomínios, eles chamam uma pessoa para fazer uma maquiagem. A maquiagem funciona por pouco tempo. Na realidade, ela não funciona, ela é só uma maquiagem. Então, é isso que costuma acontecer, infelizmente. Os condomínios deveriam estar estruturados para ter esse atendimento profissional de engenheiros ao longo do processo, que veriam, por exemplo, nossa, parece que o problema aqui é geotécnico, vou chamar um especialista, parece que o problema aqui é elétrico. Então, você vai ver, por exemplo, instalações elétricas muito ruins, instalações, o prédio se deteriorando, o prédio sofre um processo de deterioração no concreto, que é muito semelhante a uma osteoporose, por exemplo. Então, todos esses processos, que são processos de perda de capacidade de comportamento de projeto.
né? Entendi. Então foram ficando muito distantes do que foi projetado e imaginado, e isso pode levar à ruína mesmo. Agora, Cássio, é normal, né? E a gente morando em prédio, que muda alguém novo e resolve fazer uma reforma. Aí o pessoal derruba umas paredes aqui e outra parede lá. Aí pergunta a você Isso. o seguinte: essas paredes que eles derrubam, pode ser derrubada? É alguma coisa da estrutura do prédio? Eu que moro embaixo, como é que vou saber? Em primeiro lugar, você deve rezar muito, então, né? Para não ter um vizinho assim, né? Porque existem paredes que eventualmente podem ser retiradas e não fazem parte da estrutura que a gente chama de portante. Mas existem paredes que são portantes. Existem tipologias de prédios, de construções que não pode mexer em nenhuma parede. É o caso dos prédios que são chamados de alvenaria estrutural. Todo o sistema suporta todo o sistema, então você não pode fazer nenhuma modificação. Agora, é muito difícil você convencer as pessoas, inclusive quem compra um apartamento num edifício com alvenaria estrutural, tem que assinar um documento dizendo que ele sabe que ele não pode fazer nenhuma alteração. E as pessoas que compram apartamento com outras estruturas, como estruturas convencionais, por exemplo, elas têm que consultar um engenheiro, né, que tem que fazer um levantamento de problemas para ver se ele pode realmente, como está a situação do edifício, se ele tem um projeto, se ele não tem um projeto, ele tem que fazer uma inspeção mais delicada para saber se pode tirar a parede. Aqui o pessoal acha assim, a parede é minha, o apartamento é meu e eu posso tirar o que eu quiser. Não é bem assim, né? Não, não é bem assim. O síndico tem que ficar muito preocupado. Hoje em dia, Claro. inclusive, a legislação compromete a situação do síndico, porque se ele permitir que isso ocorra no prédio em que ele é o síndico, ele é participante do processo. Então, isso pode levá-lo, inclusive, até a cadeia, porque isso realmente não pode acontecer. Quer dizer, a pessoa, então, para fazer essa reforma, tem que ter autorização do síndico ou não? Tem que ter autorização do síndico, que deve exigir até a responsabilidade técnica do engenheiro que vistoriou o apartamento. Porque não é só uma olhadinha, você tem que vistoriar e inspecionar. Lógico que se você tiver acesso aos projetos, você tem uma certa facilidade. Mas você não pode ir tirando as paredes assim, de qualquer jeito. Aqui a gente já viu até o pessoal tirar pilar de qualquer jeito. Quer dizer, vai cair mesmo. Aí a gente eu brinco com os alunos, né, que em muitos casos a gente está contando com a mão de Deus, e essa mão de Deus às vezes pode não ser tão colaborativa, né? Ele pode ter outras coisas para fazer, e aí a gente realmente fica no prejuízo. Muitas instalações mal feitas, muitas instalações feitas com aquilo que a gente chama de gambiarras, gatos, né? Ah, Então, esses problemas que o pessoal vai esticando, vai duplicando, vai criando cada vez mais problema. Então, você tem que, na realidade, Heródoto, valorizar o exercício profissional. Existem engenheiros. Engenheiros são formados para isso. perfeito. Você não pode achar que assim, não menosprezando nenhuma profissão, Claro. mas é a mesma coisa que você tomar uma medicação sem ir ao médico, você se arrisca. Então, esse pessoal está se arriscando. Agora, o problema é que o médico pode matar pouca gente e o engenheiro pode matar muita gente. Esse é um grande problema, que o pessoal parece que não atenta para isso. Então, você vê, infelizmente, nós temos sido recebido essas notícias trágicas que têm chamado a atenção na engenharia civil, de barragens, de prédios, mas tudo isso dentro do contexto de que não há prevenção e não há comprometimento com o risco das pessoas, é uma coisa que vai acontecer mesmo. Não tem jeito, porque ou você usa o conhecimento das pessoas que estudaram para isso, ou você está arriscado a ter esses acidentes. Claro. Professora, muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço a oportunidade de incentivar o uso da nossa profissão. Muito obrigado. Que estuda bastante. Obrigada. Muito obrigado. Professora Cássia Cis, ela é professora coordenadora do curso de Engenharia Civil do Instituto Mauá de Tecnologia, né? Bom, depois que ela falou, hoje eu estou com mais medo do engenheiro do que do médico. Você viu que ela falou aí ou não? O médico pode uma pessoa, o engenheiro, se for bom, pode matar muito mais. Esperamos que isso não aconteça. Nossa ideia aqui é, logicamente, prevenir, né, e chamar a atenção das pessoas. Ela diz o seguinte,
que num prédio a inspeção às vezes precisa ser anual e o síndico é corresponsável. Não é o sujeito chamar uma turma lá, vou fazer uma reforma, derruba uma parede, pera um pouquinho. Tem projeto, quem é que vai assinar o projeto? O síndico tem que autorizar, porque senão ele vai ser também corresponsabilizado. Tudo bem? Bom, vamos aqui para a nossa primeira live do nosso jornal multiplataforma. Bom, vamos então aqui aos seus comentários aqui no jornal. Primeiro comentário que eu gostaria que você fizesse, assim, entendeu bem o que a professora, a doutora Cássia, engenheira, explicou em relação à reforma. Precisa tomar cuidado, né? Não é só, terá que eu tenho grana para fazer reforma, junto aí um empreiteiro, o empreiteiro vai lá, derruba a parede, derruba uma parede, derruba outra, não é bem assim. Portanto, precisa tomar muito cuidado em relação. E tem também aquilo que ela chamou de paredes estruturais, ou seja, não pode tirar nenhuma, porque o conjunto do prédio é mantido exatamente pela quantidade de paredes. Os tradicionais não, algumas paredes são só para separar um pedaço do outro, e outras são para resistir ao peso do prédio, então precisa tomar cuidado. Chamou a nossa atenção o seguinte.